Olá, bom dia. Meu nome é Davi Costa, Customer Education especialista aqui da Symmetric. Uma vez mais, juntos aqui nesse Connect. E, obviamente, todos muito bem-vindos aqui a essa sessão. Bom, a agenda de hoje é basicamente dar uma revisada e fazer um refresh sobre as conciliações avançadas. Tá? Trazer dar uma repassada aí sobre conciliações avançadas. Em seguida, nós vamos olhar um pouco a respeito de integrações, análise de dados e um nome novo chamado de Operator Agent. Bom, então a gente vai começar agora com o conciliador universal. E a ideia é repassar um pouco o que a gente já viu nos últimos dois Connects, que a gente já veio falando a respeito das conciliações avançadas, tá? Bom, sobre as conciliações avançadas, a proposta é melhorar a experiência na implementação dos casos de uso, porque oferecem mais opções na parte de configuração. Por exemplo, agora a configuração é feita no nível das varreduras. Já temos diferentes tipos de conciliações a partir daí. Pode ser a conciliação de varreduras normais ou de compensação. A gente chama de varreduras atuais, né, o que a gente já conhece de estrutura das varreduras da conciliação atual, e agora com as varreduras de compensação. Essas duas, elas se baseiam, por exemplo, em que as varreduras normais ou as varreduras atuais, vocês podem fazer um agrupamento transacional, algo que já conhecemos bem, mas que agora vocês conseguem fazer tudo diretamente nessa conciliação avançada, dentro desse formato. Depois, nós temos as conciliações que são compensadas por compensação, que são dias úteis quando vocês precisam daquele famoso efeito zero, sim? Por exemplo, se tem uma coluna de vendas e reembolsos e querem limpar essa conciliação, dá para fazer isso na mesma conciliação e ter tudo resolvido de uma vez, sem precisar fazer várias conciliações para chegar nesse resultado, como são as conciliações encadeadas nas conciliações atuais. E por outro lado, também temos os segmentos de transações, que são grupos específicos criados em algumas colunas. Vocês podem selecionar isso, dá para escolher até 25 segmentos a partir de um recurso e, com base nisso, entramos nas varreduras e vamos selecionando esses segmentos através de diferentes varreduras que vamos configurar. Esse é um resumo muito básico, muito rápido do que são as conciliações avançadas, tá, ok? Temos mais material sobre isso no nosso Help Center e temos também material sobre isso no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser ter acesso a essa playlist, por favor, entre em contato com o seu CSM e nós, com todo carinho, a gente compartilha aí, vamos compartilhar com vocês os links dos Connects anteriores para que vocês tenham mais visibilidade sobre o tema. Então, vamos passar para o próximo tema, que é, na verdade, análise de dados. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa nova atualização dentro de análise de dados. Basicamente, desde janeiro, nós estamos falando a respeito das conciliações avançadas. Lançamento de conciliações avançadas, o uso das conciliações avançadas, como processar, como usar, como explorar. E, bom, já naquela época, desde janeiro, perguntaram: isso vai ter integração com análise de dados? Bom, aqui está a resposta: sim. Então, a gente já vem falando a respeito disso já tem bastante tempo, e agora a ideia é mostrar para vocês como que a gente vai poder controlar esses novos processos de análise de dados dentro da sessão de análise. O objetivo é que vocês comecem a ver os resultados das conciliações avançadas e possam fazer qualquer tipo de análise direto no módulo que é focado praticamente nisso, em analisar dados. Então, vocês terão um novo grupo de visuais chamado
estado de conciliação avançada. Como vocês já conhecem, vão ter partidas conciliadas, partidas compensadas, não conciliadas e ajustadas. A ideia é que isso gere um panorama mais amplo de como está o status tanto do lado A quanto do lado B de uma conciliação. Então, devem conseguir começar a controlar os processos direto daqui. E, além disso, as conciliações avançadas agora podem ser usadas em qualquer um dos visuais individuais que já existem em análise de dados, que são os 4 que aparecem na parte de baixo: tabelas personalizadas, tabelas dinâmicas, gráficos ou KPIs individuais. A ideia é que vocês possam montar um painel que ajude a ver os resultados de forma mais simples e que dê para ter um resumo de como a conciliação avançada está se comportando, ok? E, além disso, se quiser dar um pulo aqui e ali, na última versão que tivemos, que foi a 0.10, também trouxemos algumas melhorias específicas para as tabelas dinâmicas. Foi um assunto de um Connect anterior. Essas melhorias vão valer tanto para as tabelas dinâmicas que vocês já têm criadas, quanto para as que criarem a partir de agora. As principais melhorias são 4 coisas, a gente vai listar aqui. Agora vocês podem filtrar os critérios usados para agrupar as linhas. Quando configurarem a tabela dinâmica, qualquer coluna que usarem como critério de agrupamento em linhas vai permitir filtrar essa informação e navegar muito mais fácil. E também vão manter a informação ordenada da tabela toda, de forma ascendente e descendente. A segunda melhoria é que vocês vão poder selecionar a mesma coluna na seção de valores dentro da configuração. O que dá para fazer é usar diferentes operações na mesma coluna. Por exemplo, se tem uma coluna de valor, podem selecioná-la 2 vezes, colocar a operação de soma em uma e soma absoluta na outra, e ver os 2 resultados. A terceira melhoria é que temos, e é uma nova operação também, que vai estar na seção de valores, chamada Count. Essa operação vai permitir que vocês vejam a quantidade de valores distintos que tem. Se, por exemplo, vocês selecionarem uma coluna de franquia e usarem essa operação tendo 4 franquias diferentes nos dados, ela vai mostrar essa quantidade de registros únicos que o sistema encontrar. E a última melhoria, e é para deixar a configuração um pouco mais simples, vocês vão selecionar algum critério de agrupamento, seja em linhas ou colunas, vão poder agrupar essas colunas de data ou data e hora em dias, semanas ou meses. Isso para facilitar a análise dos dados e se adaptar ao que vocês necessitam. Quando vocês entrarem na seção de painéis em análise de dados, a ideia é que possam controlar as conciliações avançadas. Esse é um painel que eu criei só com a conciliação avançada que nós temos aqui. E temos o primeiro grupo, o grupo visual de estado de conciliação avançada, que mostra um recurso tanto em valores quanto em registros, tanto para o lado A quanto para o lado B da conciliação. E mostra quantos registros estão conciliados do lado A e quantos do lado B. Também temos a seção de compensados, que foi o que falamos agora há pouco, a seção de não conciliados e a seção de ajustados. Então, todos os estados que uma transação pode ter dentro da conciliação avançada, a ideia é que isso gere um resumo para vocês de como tudo está funcionando no conciliador. Esse é um resumo geral da conciliação e, além disso, vocês vão poder criar KPIs individuais onde fazem um cálculo
e tem uma cifra importante, ou muito importante, que é muito necessária, que vocês precisam. E, obviamente, vão poder gerar gráficos a partir daí. Até o momento, nós temos 4 tipos de gráficos em barras, barras empilhadas, formato de pizza, donuts, como vocês chamem, e gráficos de linha. Então, vocês vão poder escolher a configuração que precisarem com as conciliações avançadas, além das tabelas dinâmicas e das tabelas personalizadas. O foco aí é que isso dê toda a flexibilidade que vocês precisam para controlar o caso de uso de vocês. Eu vou focar aqui na tabela dinâmica para mostrar um pouco as melhorias que temos especificamente nesse visual. Uma das coisas que vocês vão ter mais visibilidade agora é quais são os critérios que foram selecionados como agrupações ou agrupadores em colunas. Agora, eles têm uma cor que ajuda a distinguir mais fácil quais são esses valores. Como eu falei agora há pouco, agora vocês têm filtros que permitem, por exemplo, filtrar a informação de uma coluna específica e ver só os resultados. Por exemplo, nesse caso, Argentina e Colômbia. Ele refaz a requisição e traz o resultado. Nosso objetivo é que isso ajude a navegar e permita controlar os casos de uso de vocês de maneira muito mais fácil e mais simples. E também, como dissemos, a ideia é que possam manter o espaço de vocês ordenado de maneira ascendente ou decrescente, ok? Ascendente ou descendente. Nesse caso que eu estou mostrando aqui, eu tenho em ordem descendente, mas também pode mudar para ascendente, e vocês veem os resultados. E outras melhorias que temos, precisamos ir para a parte de configuração para poder ver o que está sendo gerado. Sobre essas configurações novas que vocês vão poder fazer, precisa selecionar qualquer coluna de data, seja em linhas, em colunas. Agora vai aparecer nesse seletor, ou vai aparecer esse seletor, que vai permitir escolher se quiserem agrupar em dias, semanas ou meses para ver os resultados como forem necessários ou os resultados que vocês precisarem. Também vão poder selecionar a mesma coluna de valor ou a mesma coluna na seção de valores. Nesse caso, por exemplo, selecionei valor 2 vezes e tenho operações diferentes. Trazendo aí a última melhoria que vocês terão dentro dessa seção, uma opção chamada, uma nova operação chamada Count Distinct, que conta os registros únicos que vocês têm nessa coluna. Diferente do Count, que conta todas as vezes que encontra o registro, essa só conta cada registro único uma vez. E essa é a melhoria que temos, ou as melhorias que nós temos para análise de dados, e espero que ajude vocês a controlarem melhor as conciliações avançadas. Ok?